Bem-vindos ao nosso canal Sistema Secov Londrina. Meu nome é Kaira, eu sou técnica de saúde bucal, aqui do Secov Med Londrina. E hoje a gente está aqui com 3 profissionais dentistas que vão tirar algumas dúvidas em relação a algumas perguntas que os nossos pacientes fazem para a gente aqui mais frequentemente. Aqui comigo hoje eu tenho a doutora Fabiana Yumi, tem a doutora Fabiana Ginês e a doutora Marisa. As perguntas mais frequentes que os nossos pacientes fazem é em relação à saúde bucal deles mesmo, né? Então, a primeira pergunta é com que frequência eles devem ir ao dentista? O mais recomendado é que o paciente faça-nos uma visita a cada 6 meses, tá? Às vezes o paciente pergunta assim, doutora, mas a cada 6 meses, e se eu não tiver com dor, eu devo ir ao dentista mesmo assim? Sim, é recomendado, porque mesmo sem o paciente estar com dor, é recomendado para fazer uma visita, porque aí a gente vai fazer uma limpeza, né? Através dessa limpeza a gente pode estar detectando se o paciente tem alguma cárie, algum probleminha periodontal, né? Aí a gente pode até ver se realmente ele tem alguma coisa, né? E evitar com que ele tenha algum problema mais grave e até mesmo detectar se ele tem alguma lesão, algum problema de câncer bucal. Tá? Por isso que é ideal que ele vá a cada 6 meses. Às vezes os pacientes eles ficam um pouco de receio, né? O medo, às vezes não deixam eles irem até o dentista. Mas tem uma outra pergunta aqui que é bem interessante. A pergunta é a seguinte: minha gengiva sangra muito, o que eu devo fazer? O paciente chega com a gengiva sangrando e ele acha que machucou, ou então que ele não pode mexer no local. Assim, a menos que ele tenha assim, machucado, ou então se cortado, normalmente essa gengiva ela começa a sangrar por falta de uma escovação correta, porque tem acúmulo ainda de resíduos alimentares. Então, a recomendação é assim, melhorar a escovação, com o uso do fio dental, a escova, né, para que daí deixe bem higienizado, para daí melhorar esse sangramento. Se caso esse sangramento persistir, aí eu recomendo procurar o dentista para fazer uma avaliação em relação à gengiva, como que está a situação geral. Por isso da importância de ir a cada 6 meses ao dentista, né, doutora? A próxima pergunta tem a ver com esse sangramento gengival, que é a seguinte: o que é doença periodontal? Doença periodontal é uma doença que ela atinge principalmente as estruturas que sustentam o dente, que fazem com que o dente ele fique na boca, né? Essa doença periodontal, ela pode ser desde uma simples gengivite, que é uma presença de placa, que leva a gengiva a inchar um pouquinho, é onde tem o sangramento, que é o que nós estamos comentando aqui, né? Até um problema um pouco mais complicado, que é a periodontite, que ela atinge esses tecidos de sustentação bem profundo, né? E podem levar, inclusive, se não tratar, à perda dos dentes. Por isso, fecha com o que as minhas colegas têm falado aqui, a importância de estar sempre procurando o dentista para evitar que se chegue, né, a esse estágio da doença periodontal. Certo. E o que mais acomete os pacientes, que também pode levar a uma doença periodontal e também a uma gengivite, né, a gengiva sangrando e tudo mais, tem a ver com a pergunta do nosso paciente aqui. Ele está perguntando o que é o tártaro e como ele deve tratar. Tártaro, eles são aquelas massinhas que ficam assim lá pertinho da gengiva, né, no dente, na superfície do dente. Elas são bem duras, tá? Elas são assim bem cristalizadas, mineralizadas, e aí é difícil da remoção. É uma placa bacteriana, né? Que daí ela endurece e ela vai se acumulando nesses pontos, fazendo com que possa assim, piorar a gengiva, né? Fazendo o sangramento. Então, é importante esse tártaro ele seja removido assim, no consultório odontológico, tá? Porque a gente tem daí equipamentos e instrumentais específicos, tá? E assim, sempre a cada 6 meses, vir ao dentista para daí poder fazer uma avaliação. Tem uma questão aqui que tem muito a ver
com o que todos nós estamos vivendo hoje em dia, que tem refletido na vida psicológica das pessoas, que é a pandemia. E essa pergunta aqui tem muito a ver sobre ansiedade, tudo que o paciente passa. Que ele pergunta se ranger os dentes à noite pode quebrar os dentes dele. Isso é uma situação que a gente tem vivido cada vez mais nos nossos consultórios, né? Não só nessa época de pandemia, mas também os pacientes andam ansiosos, estressados, e com isso eles acabam descarregando toda a sua força apertando os dentes. E o apertar os dentes, o ranger os dentes, ele pode sim vir a quebrar os dentes. Independente se o dente ele tem uma restauração, se o dente é íntegro ou não, ele pode sim quebrar, tá? O que a gente tem percebido é que isso tem acontecido não só durante a noite, mas pode acontecer também durante o dia. E então é importante mesmo estar vindo para a gente estar fazendo uma avaliação, porque a gente tem os sintomas, né? O próprio paciente ele já nos relata alguns sinais que nos levam a diagnosticar o problema, para a gente poder estar prevenindo, para a gente poder estar cuidando e evitando que um paciente possa vir a quebrar o dente, e porque muitas vezes essa quebra do dente acaba perdendo o dente. Então, é importante, sim, vir para a gente estar fazendo essa avaliação e estar ajudando o paciente a não fazer mais isso. Tem um paciente aqui que ele perguntou se a falta de dente pode prejudicar a saúde bucal dele. Sim, a falta de dente, ele pode prejudicar a saúde bucal, no sentido assim que vai acabar alterando na mastigação, né? Na hora de falar também, então, fora a estética, né? Então, o que pode acontecer? Quando a pessoa ela tem a falta de dente, os outros dentes, eles acabam sendo sobrecarregados e aí pode estar causando dor, sensibilidade, né? E assim, num futuro também acabar condenando esses dentes. Então, o ideal seria assim fazer uma reabilitação, né? Uma indicação para restabelecer toda a função dos dentes, né, para poder fazer uma mastigação mais equilibrada, né? Tem uma questão aqui, ela é bem complexa, mas é uma questão que a gente precisa debater porque ela influencia em toda a saúde do paciente. O paciente perguntou se é verdade que um problema dental pode provocar uma doença cardíaca. Verdade. No nosso meio bucal existem várias bactérias, tá? Então, por isso, novamente, a gente ressalta da importância da visita ao dentista a cada 6 meses, tá? Porque a cárie, o problema periodontal, eles são causados por bactérias, né? E se essas bactérias, elas se alojarem ali, né, são infecções. E se essas bactérias elas caírem na corrente sanguínea, elas podem ir ao coração, se alojando lá, e podem ocorrer problemas cardíacos, tá? Pacientes que já possuem problemas cardíacos, normalmente, para tratamento odontológicos mais invasivos, o ideal, às vezes, é até que tragam, às vezes, cartas médicas, dependendo do procedimento que vai ser feito, né? E, às vezes, o cardiologista pode até pedir alguma profilaxia antibiótica para fazer determinados tratamentos. Certo, agora essa pergunta aqui é sobre a gestante. Ela está perguntando se ela pode se submeter a algum tratamento odontológico. Sim, essa é uma dúvida muito frequente nos nossos consultórios hoje em respeito à gestante. A gestante pode e deve sim estar visitando o dentista para avaliações, né, e para evitar possíveis complicações. Hoje, os tratamentos odontológicos para gestantes são muito seguros, né? Existem anestésicos que são próprios para tratar a gestante e que não causa nenhum mal, nem a gestante e nem a criança. O que a gente recomenda muito
é que a gestante, quando ela sentir qualquer dor, qualquer incômodo, ela esteja procurando o seu dentista para poder ver de onde vem esse incômodo. Pode ser desde uma simples quebra de uma restauração, que a gente restaura e resolve o problema, até um problema de canal, um problema de dente quebrado, que precisa fazer um tratamento mais invasivo. E aí a gestante prorroga a vinda ao dentista, achando que vai ter algum problema para ela e para a criança. Só que, se ela já está com dor, alguma coisa está errada. E se for um foco de infecção, é muito pior essa gestante ficar com esse foco de infecção. E isso sim pode trazer problema tanto para ela como para o bebê. Então, nós orientamos sim tratamento para gestante e totalmente seguro, tá? Sem problemas nenhum. Essa pergunta que a gente tem aqui agora, eu acho que ela é a mais clássica que tem aqui. O paciente está perguntando se ele pode usar água oxigenada e bicarbonato de sódio para clarear os dentes. Bom, na verdade, nenhum desses dois produtos, eles promovem um clareamento dental. Então, o que a gente orienta? Que o bicarbonato de sódio, você já encontra ele no creme dental, numa proporção exata, que já vai promover uma boa limpeza. Já a água oxigenada, nesse período de pandemia, tem se usado mais o peróxido de hidrogênio a 1%, que é uma solução que a gente usa para enxaguante bucal. A gente usa para baixar a carga viral. Então, nesse tempo de pandemia, é usado esse enxaguante bucal somente antes do procedimento odontológico. Então, somente no dentista, quando você for ao dentista, que daí você vai fazer uso desse enxaguante bucal, que é o peróxido de hidrogênio. Nos demais casos, não é recomendado usar, porque pode causar algum dano, né? Tudo que a gente usa em excesso pode causar algum dano. Então, a água oxigenada e o bicarbonato de sódio, somente dessas duas maneiras que a gente colocou aqui agora. A gente tem mais uma pergunta, que eu acho que é a que os pacientes mais temem. Eles têm muito medo de fazer canal, né, doutora? Então, a pergunta aqui é, fazer canal dói? Não, fazer canal não dói. Tá? Na verdade, é assim, quando o paciente ele já chega para a gente para fazer o canal, o paciente, na verdade, ele já chega com dor. Esse é o problema. Na verdade, ele já vem, a maioria dos pacientes, ele já vem com dor. Por isso é que isso aí é um mito, né? Ele já chega com dor, então ele fala, ai, doutora, vai doer. Mas não é que o tratamento em si vai doer, é que ele já está com dor. Então, ele já chega com dor, ele já chega tenso, ele já chega com muito medo, né? Então, é por isso que ele já chega falando, vai doer, né? Mas o tratamento em si, não. Por quê? Nós aplicamos anestesia, né? E a gente, com anestesia, normalmente é tranquilo, tá? Mas, assim, durante o tratamento, se o dente estiver com uma infecção muito grave, então ele pode, sim, ter algum desconforto, mas não que o tratamento do canal em si, ele vai sentir dor. Esperamos que a gente tenha tirado as dúvidas de vocês. Nos colocamos à disposição, se você tiver alguma dúvida. E esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados no nosso programa Cuide-se Bem e até a próxima.